Olá, amigos. Estamos aqui hoje com um entrevistado no podcast de O Estado Play, um convidado que dispensa apresentação por sua atuação como na magistratura. Ele já faz parte, inclusive, da história de Mato Grosso do Sul e, por que não dizer, do Brasil, já que foi, inclusive, até sobre o seu trabalho na Justiça Federal, inspirou até um filme que contou com diversos atores, inclusive de renome nacional, como é o caso do Matheus Solano, que inclusive interpretou um personagem inspirado exatamente na atuação dele. Juiz Odilon de Oliveira, eu queria agradecer por sua presença aqui e, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que o senhor cumprimentasse os nossos ouvintes e que acompanham aqui o podcast do Estado. Quero cumprimentar primeiro você e quero cumprimentar todos os ouvintes, efetivamente, não é? Todos nós dependemos dos ouvintes, logicamente, tanto esta pessoa jurídica, esta empresa, como qualquer pessoa, todos dependemos. Então eu quero agradecer imensamente e aqui eu estou à sua disposição para responder às suas perguntas, principalmente, logicamente, no interesse da sociedade. Bom, o senhor, depois que deixou a magistratura, tem se dedicado a uma atuação política e neste ano especificamente o senhor é candidato a vereador em Campo Grande, junto com a prefeita Adriane Lopes, que tenta a reeleição. Eu queria que o senhor traçasse assim, o que levou o senhor a ser candidato, essa aliança com a prefeita, que o senhor traçasse o que levou o senhor a essa... Até 2017, eu não pensava ser candidato a nada. Em 2017 eu me aposentei no finalzinho do ano. Eu passei mais de 40 anos, praticamente 50 anos atuando dentro do judiciário, como promotor de justiça, como juiz estadual, como procurador federal e mais de 30 anos como juiz federal. Essa foi a minha atuação. E me aposentando eu recebi convite para me candidatar e logo ao governo do estado em 2018, né? E me candidatei e não tinha estrutura e nem apoio político, a não ser do partido na época, né? E perdi as eleições no segundo turno por uma diferença muito pequena de votos para o então governador. E em 2022 fui novamente convidado para o Senado e não fui eleito. Agora, em 2024, fui convidado novamente, já num outro partido, e a minha intenção, respondendo a sua pergunta, é readquirir uma posição que me transforme em, digamos assim, instrumento de transformação da vida social. Esta é a minha finalidade, nem um interesse individual. Bom, o senhor nas duas primeiras vezes que concorreu foi a cargos majoritários, né? Agora o senhor vai a vereador. Qual a diferença? Como é que vai ser esse trabalho? Bom, ao cargo majoritário de governador, a campanha é diferente e os afazeres são diferentes também, né? Então, o programa de governo é um. Senado é diferente também, embora seja majoritário, mas já dentro do próprio legislativo, né? Então, você tem lá uma série de atribuições que algumas delas são coincidentes com a de vereador, a atribuição de vereador, porque ambos pertencem ao legislativo. Claro que o vereador ele vai atuar no nível municipal, nada impedindo, todavia, que ele tenha uma atuação indireta ou provocativa, ou provocadora, como melhor entender, perante o Estado e perante a própria União Federal. Porque os vereadores do Brasil inteiro, eles representam a base, o extrato da sociedade, isto é, o povo. Então eles têm a oportunidade de conhecer os problemas, todos os problemas que afetam a sociedade. O Congresso Nacional ele está em defesa da sociedade, claro que em defesa do Brasil também, né? Crescimento econômico, etc. E são responsáveis também, o Congresso Nacional, os senadores, os deputados são responsáveis também pelo desenvolvimento de uma política de relacionamento internacional, né? O vereador, ele tem uma atuação que vai depender também do surgimento dos fatos. Se surgir uma situação fática que seja a elaboração de um anteprojeto, aí atua o vereador, no interesse, logicamente, da base territorial do seu município, certo? E a proporção que
apresenta-se um projeto também, o prefeito apresenta um projeto, o vereador, logicamente, tem que estudar, discutir com seus pares, ali todo mundo é igual, discutir com seus pares a utilidade e a conveniência daquele projeto do executivo. Então, o vereador ele tem uma atuação muito ampla, mas na prática, no dia a dia, o que eu vejo que os vereadores têm que fazer, a necessidade é estar andando junto com o povo ali, verificando os problemas, sentindo os problemas. Como juiz, você nunca pode julgar sem conhecer os fatos, a realidade social. Como vereador, como político, não se pode fazer nada sem conhecer também a mesma realidade. Certo? Então ele tem que andar por ali, ver, tem buraco aqui? Tem, então vamos fazer o encaminhamento aqui para o executivo resolver isso. Está faltando luz aqui nessa quadra aqui? Tá, então vamos fazer isso aqui, então sugerido. O prefeito sozinho, embora ele tenha um secretariado, mas depende também da Câmara de Vereadores, logicamente. Né? Bom, o senhor disse aqui informalmente, conversando aqui, que esse contato com as pessoas nos bairros é um contato que deixa o senhor, assim, bastante satisfeito, que tem um retorno, assim. Como é que é? Como é que tem sido essa caminhada pelos bairros de Campo Grande? Ótimo, ótimo. Eu sempre fui assim, porque eu sou assim. Eu nasci na fome, na miséria, lá em Pernambuco, não chovia, se não chove não tem comida, nem tem água. Sou fugitivo da seca do Nordeste. Trabalhei na roça, fui assentado, fiquei até os 16 anos completos trabalhando na roça. 8 irmãos, todos na roça, 5 alqueires de terra, 12 hectares. Meu pai criou todo mundo. Meu pai trabalhou na roça a vida inteira. Meu avô foi vaqueiro no norte e no estado de Mato Grosso Antigo, ele foi lavrador também. Então eu sou da humildade, do pó da terra. Não é? Tive sucesso, evidentemente, graças ao estado de Mato Grosso, na época, e agora Mato Grosso do Sul, tive sucesso graças aos estudos. Não é? Então eu encontrei um ambiente muito bom no estado de Mato Grosso e depois Mato Grosso do Sul. E isto, evidentemente, ajudou bastante. Quando juiz federal, eu tinha uma programação de contato com o povo. Eu nunca deixei a vaidade subir na minha cabeça. Aí você pergunta assim, não, mas você, tanta entrevista, tanta coisa, não. Não era a entrevista que eu provocava, o meu trabalho é que provocava, né? Você falou, inclusive, no filme, tem documentário vários feitos por vários países também, televisão de Portugal, televisão da França, televisão da Alemanha, televisão estatal da Alemanha, então tem vários documentários. Mas, voltando, eu sempre tive os pés no chão. Para você ter uma ideia, de 2013 a 2017, quando eu estava na ativa, mediante parceria com a Prefeitura de Campo Grande, e eu tive também uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, eu dei 452 palestras em escolas. Não tem uma escola municipal de Campo Grande onde eu não estive dando palestras. De terça-feira, cedo, na quadra de esporte para todos os alunos e à noite os pais convocados, pai e mãe, na mesma quadra de esporte para todos. Na quinta-feira repetia a mesma coisa. Então esse contato com o povo, nós somos povo. Eu não sou povo para mim mesmo, mas eu sou povo para os outros, assim como você é povo para outras pessoas. Então nós somos todos iguais. O que a gente tem que fazer, o que o deputado federal tem que fazer, o senador, o governador, o presidente da República e todo mundo é cheirar o povo, para ver que é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Né? Simplicidade, pé no chão, humildade. Bom, o senhor, como vereador, logicamente, a atuação é bem ampla, né? São vários segmentos, educação, saúde e tal. Eu queria que o senhor traçasse assim, como é que o senhor avalia, por exemplo, o setor da saúde. Bom, a gente defendeu muitas teses nos projetos de 2018, governador, 2022 para o Senado. A saúde é de responsabilidade dos 3 níveis de governo. Né? Essa é uma regra que a própria Constituição diz. É responsabilidade da União, do Estado e do município. Normalmente o município é mais cobrado. A saúde, o SUS desempenha, presta um serviço razoavelmente bem no Brasil, não tem estrutura. E os municípios têm muita dificuldade para administrar o SUS, mas é necessário que nós
incentivemos aqui no Estado e todos os vereadores do Brasil inteiro a construção de mais leitos. O Brasil tem hoje em torno de aproximadamente 380 mil leitos pelo SUS, internação. Só tem isto. Se você vamos fazer as contas aqui, quantos leitos dá para 1.000 habitantes? Em torno de 2%, certo? 2 leitos para cada 1.000 habitantes. Então é muito pouco. Nós temos que incentivar isto. A telemedicina é uma outra coisa que depende mais da União também, depende mais dos estados, mas tem que desenvolver a telemedicina, certo? E contratar mais médicos, e oferecer condições para os médicos. Conheço muitos postos de saúde, os hospitais do estado eu conheço todos, visitei todos eles. Então a gente conhece a realidade e sabe da reclamação dos médicos, estrutura, principalmente estrutura. A gente tem que fazer muita coisa, não só o juiz Odilon, como vereador, mas todos os vereadores de Campo Grande, nós temos que nos empenhar para fazer um bom trabalho, auxiliando a prefeita Adriane na área também na área de saúde. Bom, o senhor disse que, o senhor acabou de dizer que, como juiz, frequentou, fazendo palestra, todas as escolas e tal. Então, o senhor conhece muito bem o setor e especialmente um problema que é muito grave, não só nas escolas, mas que afeta diretamente as escolas, que é a questão das drogas. Hoje é uma ameaça à nossa juventude, tem muitos casos, o senhor tem conhecimento amplo disso. Como é que o senhor avalia isso? Bom, para você ter uma ideia, 15% das pessoas que usam droga nas escolas, 15%, compram droga ali mesmo, dentro da escola, certo? Isso não é no Brasil inteiro isso. A droga é uma pandemia, certo? Nós tivemos a Covid e foi mundialmente decretada calamidade, e droga também, o mundo, eu acho que tem que decretar calamidade. Todas as autoridades do mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta, traz dados, assim, a ONU-DC, que é um outro órgão da ONU, traz dados, assim, muito complicados. Então, nós temos, hoje em dia, efeitos desastrosos decorrentes das drogas. Vou citar um exemplo para você, AIDS. O mundo tem em torno de 40 milhões de pessoas com AIDS. Aí vamos fazer as contas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 10% dessas pessoas, em média, no Brasil é acima de 10%, na África acima de 10%. 10% dessas pessoas com AIDS contraíram o vírus através do uso de drogas injetável na veia. Então, empurra a cocaína, empurra a heroína, empurra outra droga. Então, 10% de 40 milhões de pessoas no mundo, então dá 4 milhões de pessoas, certo? O Brasil também, logicamente, tem a sua estatística, certo? Se a gente for raciocinar em termos de quanto gasta, por exemplo, quantos morrem, então, no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, morrem mais ou menos 11 mil pessoas por doenças. A causa, na realidade, está na droga, certo? Então, nós temos que pegar, cuidar bem das escolas, orientar bem, isso que eu fiz durante o que eu pude fazer, certo? E lamento que o Poder Judiciário não se entregue, gaste pelo menos 20% do seu tempo, não só o Judiciário, mas o Judiciário, o Ministério Público, junto com a OAB, a Defensoria Pública e policiais também, delegados de polícia, tem muita gente preparada para fazer trabalho de prevenção, porque senão fica difícil. Então, as escolas eu tentei fazer, dei tantas e tantas palestras, conversando com pessoas drogadas, conversando com os pais. É um mundo muito triste, doído, muito doído. Bom, a questão aqui, especificamente, por exemplo, Campo Grande, ela está numa posição estratégica. Certo. Ela está entre a fronteira, que é por onde chega boa parte, né, talvez a maior parte da droga que vem para o Brasil, para ir para os grandes centros, mas passa por Campo Grande. Certo. E criou-se um entreposto, digamos assim, de drogas aqui. Eu acho que, inclusive, em algumas entrevistas o senhor chegou a dizer. Como é que o senhor avalia que o município pode atuar nisso, junto com o Estado, com a União? Logicamente que não é só responsabilidade do município. Em primeiro lugar, os policiais, a que atuam no combate às drogas, todas as polícias, inclusive a rodoviária, né? A rodoviária federal, que tem a atribuição de atuar na área de trânsito, nas rodovias federais, mas atua também no combate, e o contrabando também. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil, fazem um trabalho muito bom.
à altura da sua estrutura, daquilo que tem, certo? E a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a Polícia Estadual, elas trabalham a exemplo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para todo o Brasil, todo o Brasil. A questão das drogas, a gente tem que... São várias fases. A primeira fase é a fase da prevenção, certo? A segunda fase, a fase da prevenção envolve escola, envolve a família, envolve a sociedade de um modo geral. E a Constituição escreveu lá, há 37 anos, que o Brasil tem que criar programas de prevenção ao uso de droga, principalmente em relação à juventude, a criança e a juventude de um modo geral. E depois vem a fase da repressão. A fase da repressão já envolve outras entidades públicas, né? Envolve todas as polícias, o Ministério Público e o Judiciário, portanto é mais cara. E na fase da repressão, essa segunda fase da repressão, ela envolve principalmente a área de fronteira. Você sabe que nós temos uma fronteira que corresponde a 29% do território nacional. Então, 29% do Brasil é fronteira, área de fronteira. Aí você fala, é difícil combater na área de fronteira? Eu trabalhei durante mais de 30 anos como juiz federal na área de fronteira, combatendo, enfrentando aquela bandidagem. Você está me ameaçando, eu parto para cima. Assim que eu fiz. Participei de operações com a Polícia Federal no Paraguai, lá dentro do Paraguai. Atuei no estado de Rondônia, no estado de Mato Grosso, essa faixa de fronteira todinha. Aí vamos fazer os cálculos. Quantas delegacias tem 29% do território nacional? Delegacias da Polícia Federal, que tem que combater droga na fronteira, apenas não chega a 30. Tem estado que não tem nem delegacia de Polícia Federal. Tem uma cidade de Óbidos, não sei se parece que fica no Pará. Ó, a cidade de Óbidos só tinha um posto. Há pouco tempo, com 2 policiais. Um dormia, o outro ficava cuidando. O outro ia dormir, o outro ficava cuidando. Resultado, 0. Aí vamos para a Receita Federal. Quantas pessoas tem na Receita Federal? Faixa de fronteira, repito, 29% do território nacional. População, 6% do Brasil. Ou 11 milhões de habitantes na faixa de fronteira. Isso é melhor para o tráfico e para o contrabando, porque não tem ninguém olhando. Então vamos passar, certo? A Receita Federal tem uma quantidade muito pequena. A Polícia Federal, o contingente de 29% do território nacional, teria que ter pelo menos 29% do contingente brasileiro de policiais federais. Não tem mais ou menos 15%. Então, como é que se combate? Aí você pega a faixa de fronteira toda. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A faixa de fronteira é 29%, tem 2 milhões, mais ou menos 2 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Aí você pega, divide aí, tem mais ou menos uns 1.000 e poucos agentes só na faixa de fronteira. Divide isso pela quilometragem e vê quantos quilômetros quadrados toca para cada agente federal. Aí você vê que não tem como combater. União Federal, deputados federais, senador, vocês que estão aí, vocês têm que despertar para a fronteira. Não pode estar deixando morrer inocente, morrer policial no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Inocente, criança, bala perdida e assim por diante. Vocês pensam que a solução para resolver esse problema do Rio de Janeiro está só no Rio de Janeiro, está primeiro aqui na fronteira. Nós temos que cuidar da nossa fronteira. E a fronteira tem outras coisas mais, outras deficiências mais. Mas os policiais de Mato Grosso do Sul, policiais militares, policiais civis, a PRF, a Polícia Federal, vocês todos são heróis nacionais, trabalham para o Brasil inteiro, correndo risco. Então, droga está matando, Terceira Guerra Mundial. Então, aquela a primeira fase, a fase de prevenção. A prevenção, voltando, envolve a família, e para a família participar disso, a família tem que estar estruturada. Como é que você estrutura a família? Olha, a Organização Mundial de Saúde estabelece o quê? Olhando política materno-infantil de cada país. Qual é a posição da política materno-infantil do Brasil? É o 4º pior do mundo. Então, como é que você vai fortalecer a família se na sua essência, na sua raiz, ela não tem cobertura? O fortalecimento da família. Como é que você vai fortalecer a família se a Constituição, feita há 37 anos, quando não tinha internet praticamente, proíbe que o menor, a pessoa até 16 anos, trabalhe.
Se você, como pai, você que está me vendo e me ouvindo, tem 3 filhos, 14, 15, 13 anos, você tem que sustentar, é obrigado a sustentar. Mas eles não podem ter carteira assinada. Então, eu sustento que haja também no Brasil, os vereadores têm que provocar isto, a redução da idade de 16 para 14 anos. Porque hoje em dia, entre 14 e 16 anos, só aquele trabalho, digamos assim, de aprendiz. O resto aí fica por conta. Então nós temos que fortalecer a família também com a participação do jovem no trabalho. O trabalho não precisa o jovem pegar na enxada ou pegar para trabalhar hoje em dia. Ele pode fazer um trabalho, teletrabalho. Teletrabalho ele funciona no Brasil, vem funcionando no mundo inteiro. Então o jovem, teletrabalho. E outra coisa também, fortalecimento da família. Isso é uma coisa muito ampla. Envolve também a participação empresarial. O jovem menino, tu tem 15 anos de idade. Então tem que ter, por lei, a obrigação de reserva de mercado de trabalho para essa juventude. Desde que aquela criança esteja regularmente matriculada na escola, a empresa vai dar emprego. Você faz um levantamento. Eu tenho um levantamento que eu fiz aqui, certo? O levantamento, só que esse levantamento que eu fiz foi na área de drogas, e eu apresentei, inclusive, um projeto que discute isso no Congresso Nacional, certo? Você reduz para 6 horas o trabalho do menino, o menino pode estudar, trabalho em casa. Eu tenho uma filha que trabalha no Tribunal Federal da Terceira Região em São Paulo há mais ou menos uns 20 anos. E ela vai no tribunal quando quer. Por quê? Porque tem o computadorzinho dela, ela é analista, ela faz o trabalho. Agora está em Campo Grande trabalhando aqui com o computador. Então as crianças têm que ter essa oportunidade. Nós temos que abrir os olhos para isso, certo? Outra coisa também é que eu fiz um trabalho, uma pesquisa aqui, e apresentei à comissão a CPI das drogas, certo? E eu fiz isso no ano 2000. Você me perguntou sobre droga, e droga é saúde. Nós estamos falando de saúde pública. Droga é saúde. E aí eu fiz um levantamento e coloquei no meu projeto, que era para substituir a antiga lei de tráfico. Quem me solicitou isso foi o Magno Malta, lá do Espírito Santo. E eu coloquei a reserva de empregos para os dependentes químicos, mas não dependente químico, ainda dependente. Reserva de trabalho, de emprego para o dependente químico, comprovadamente recuperado. Então, a projeção é feia. Daqui a 25 anos, cada família terá 2 dependentes químicos, em média. Então, reserva de emprego. A classe empresarial tem que participar. Não se faz nada neste país com relação à droga. Não se faz mais nada sem a classe empresarial, certo? Então, reserva de emprego. Está aqui o meu mapa. Se algum deputado federal se interessar para rediscutir o meu projeto, que não foi aprovado, está aqui. A empresa tem 11 a 50 lugares. Então, tem que reservar 1% das vagas. A empresa tem de 51 a 100 lugares, tem que reservar 2% das vagas para o dependente químico, ex-dependente químico já recuperado, através de um atestado de uma entidade pública. E assim vai, de 101 a 200 empregados, 2,5%, e assim vai, até 5%. Então, daria para colocar todos os ex-dependentes químicos, sobraria vaga ainda. Aí você me pergunta, mas as empresas são obrigadas, vão arcar com o quê? Vão ter que benefício? A própria lei de tráfico, ela estabelece que a União, o Estado e o município podem fazer parceria com as empresas, concedendo benefícios fiscais para quem atuar na área de prevenção ou na área da recuperação. E o senhor pretende apresentar algum projeto, em sendo eleito vereador, apresentar um projeto nesse sentido, junto à prefeitura? Sim. Enquadrando na área de saúde, é competência da União, do Estado e do município. Então, o município pode apresentar projeto nesse sentido, certo? Isso é uma questão muito ampla, certo? No Brasil tem um grande defeito. O Brasil não tem um levantamento completo e inteiramente confiável sobre a quantidade de dependentes químicos. Não existe. A Organização Mundial de Saúde, você acha, certo? Aqui, por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul, a gente pretende fazer um levantamento para verificar, de fato, quantos dependentes químicos tem. E não é só dependente químico, não, porque a família, embora não seja dependente químico, mas ela se enquadra na condição de vítima também. Porque se um filho adoece por conta de droga, adoece também a família.
Então, tem que se ter um levantamento completo a respeito disso. Em síntese, você tem que conhecer profundamente o fato, a realidade, para poder você pensar em algum projeto, senão é impossível fazer. Você fica só em carga d'água, conversa fiada, conversa mole. Então, tem que ter estrutura. Campo Grande tem uma estrutura boa a respeito com relação à Guarda Municipal, né? Uma estrutura muito boa mesmo, são viaturas boas e a Guarda Municipal está presente, auxiliando a polícia. Mas ela tem que trabalhar com melhor estrutura e o guarda municipal ele tem que trabalhar com a certeza de que desempenha um papel de policial. Bom, mais alguma coisa assim que o senhor tem? Porque Você falou aí na educação, eu marquei aqui, eu não decorei o número aqui, parece que é 5.260, uma lei municipal que tem aqui. Essa lei municipal de 2014, eu fiz o projeto e apresentei para uma vereadora da época, a vereadora Zorzo. E a vereadora apresentou esse projeto e é um projeto que foi aprovado, é lei desde 2014. O que diz isto? As escolas, como eu disse, os diretores, eles vivem às voltas com medo do tráfico. E eu apresentei esse projeto criando uma espécie de uma comissão interna em cada escola, para cuidar exatamente da parte de droga, tirar aquilo de cima dos ombros do diretor, da diretora da escola. E essa comissão formada por o diretor como presidente, dois professores, tem que ter responsabilidade também participar, 2 pais, tem que trazer os pais para a responsabilidade para figurar nessa comissão, e 2 alunos também, tem que ser chamado para discutir, criar uma coisa bem ampla nas escolas. Houve uma certa resistência, e eu fiz uma exposição de motivos para a Juliana, ex-vereadora, e até participei de uma discussão na Câmara de Vereadores, né, a respeito disso. Porque já tem aqui a Associação de Pais e Menores, a Associação de Pais e Menores tem que ficar cuidando só daquela outra parte. Dessa parte aqui de droga, tem que ser uma comissão envolvendo toda a sociedade. O prefeito, na época, era o Bernal. A lei não foi executada até hoje. O Marquinho não executou. Eu conversei com a Adriane, que a Adriane está no poder apenas há 2 anos, né? Então ela não teve tempo de fazer tudo ainda. Porque a lei, ela tem que ser regulamentada. E ela não foi regulamentada. E ela me disse que vai implantar isso, a Adriane. Aliás, a Adriane está implantando também, agora, vai construir também o hospital, que o município de Campo Grande não tem um hospital, né? Isso vai ser fundamental, logicamente, na área de saúde, lógico, né? E a gente está falando em segurança, você está falando em segurança e tal, mas a segurança ela não anda sozinha, depende de outras coisas mais, depende do trabalho, depende de emprego, depende de um monte de coisa. E a Adriane disse que vai regulamentar e implantar. Você que está me vendo e me ouvindo, você procura na internet, é a lei 5.260 de 2014. Foi o juiz Odilon que redigiu aquele projeto para a vereadora da época, cujo nome eu já citei. Essa é uma das metas do senhor, então, é buscar a regulamentação dessa lei para que ela passe a vigorar efetivamente, para que se possa montar. Exatamente. Agora, a educação, a saúde e a segurança pública, principalmente, elas têm que andar de mãos dadas entre si e de mãos dadas com outras atividades, o desenvolvimento econômico, uma atividade econômica, o Estado tem que crescer, porque senão vira falência. E, por exemplo, a agricultura familiar, encher o bucho das crianças, encher a barriga do povo, isso é fundamental. Um outro projeto também da Adriane que eu aprovo é a horta comunitária e de um modo geral, a agricultura familiar e a horta comunitária. O Brasil não dá muita atenção à agricultura familiar. 74 bilhões de reais para a agricultura familiar do Brasil inteiro. Quer dizer, é pouco dinheiro para o Brasil inteiro. Quem efetivamente coloca a comida na sua mesa é a agricultura familiar. E se você, através da agricultura familiar, de hortas comunitárias, você enche a barriga do povo, isso vai beneficiar o grande empresário rural também, porque ele vai poder exportar muito mais e trazer dinheiro e gerar emprego. Então é uma coisa muito grande. É um cenário que você tem que atuar dentro daquele cenário e compreender perfeitamente essas áreas todas. Bom, aqui só para a gente concluir, Campo Grande ele convive com um problema que tem sido
discutido, promovido debate, que é a questão do centro a violência no centro de Campo Grande. E o senhor acabou de citar a questão econômica, né? Como é que se recupera essa região, que é um símbolo da história de Campo Grande? A revitalização, eu estudei os projetos da prefeita Adriana. A revitalização, isso é fundamental, né? A revitalização, ela envolve diversas áreas, né? E, por exemplo, o monitoramento, isso é fundamental. O monitoramento tanto pode ser feito pelo Estado, como pode ser feito pelo município. O monitoramento registra toda a movimentação, registra os crimes, etc, etc. E você verifica pela televisão, em qualquer parte do país, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, que grande parte dos crimes é solucionada através do monitoramento. A imagem da pessoa, etc, etc. Qualquer lugar tem uma câmera. Então isso é fundamental, correto? Então essa violência no centro, ela tem como ser reduzida. E a violência no bairro também. Agora, é aquilo que eu disse, isso engloba outras atividades. A segurança envolve saúde, envolve habitação, envolve emprego, envolve tudo isso. Muito bem, doutor Odilon, acho que a gente ficaria um dia conversando aqui pelo seu conhecimento, não só de Campo Grande, do estado todo, mas eu queria colocar nossos microfones aqui à sua disposição para o senhor falar mais alguma coisa que queira dizer, né? O que eu tenho a dizer é agradecer a todos que estão me vendo e me ouvindo e dizer que este ano é um ano de eleições, quer dizer, repetir que é um ano de eleições. Então, é um ano em que você tem a oportunidade e tem o dever de escolher bem os seus representantes. A Câmara Municipal, composta por 29 vereadores, ela tem que ser preenchida com pessoas, não importa quem sejam essas pessoas, desde que sejam pessoas competentes, comprovadamente competentes, e pessoas que não vivam de promessas. Você tem que examinar o passado de cada candidato ao executivo, de cada candidato ao legislativo e escolher dentre aquilo. Você é responsável por você mesmo, você é responsável através dessa escolha pela sua família, você é responsável pela população, pelo desenvolvimento. Então você saiba escolher quem serão esses governantes, quem serão esses legisladores. O nome do juiz Odilon está entre os candidatos. Você tem que examinar todos eles e verificar qual é do seu interesse, mas um interesse baseado na qualidade, na capacitação, baseado na ética, baseado em princípios morais e em valores. Todos os candidatos, todos os vereadores do Brasil inteiro, todos os administradores, eles têm que ser dotados de valores, a formação, é o extrato da vida de cada um. Eu desejo que Deus abençoe a cada um de vocês e que você seja feliz na sua escolha. Muito obrigado, doutor Odilon, pela sua presença aqui, sempre enriquecedora para qualquer entrevistado. Muito obrigado, esse foi mais um episódio do Estado Play, podcast do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.